Seguimos com o nosso curso de G-Compris na aprendizagem de elétrica básica. Então, nós vamos continuar a falar sobre grandezas elétricas. Num vídeo anterior, a gente falava sobre intensidade de corrente medida por amperes e a gente falava de tensão medida pelos tais de volts. Ok? Neste, o nosso foco vai ser falar sobre resistência. Tá? Então vamos lá para o tradicional porquinho. Abriu a nova aba, vamos clicar aqui na pilha, na lâmpada, na eletricidade, no simulador elétrico. E nós vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui no nível 1, ok? Vamos passar aqui embaixo na direita, perto da casinha, vamos passar para o nível 2. Podemos até ir para o nível 3, tá? Vamos passar para o nível 2 primeiro. No nível 3 tem tudo, também daria lá. Vamos pegar a nossa pilha, o nosso gerador, o nosso receptor, que a gente já está acostumado. E vamos pegar um interruptor para fazer a conexão, deixar passar o elétron ou não. E agora nós vamos pegar esse cara aqui. Esse carinha aqui, ele está simulando aqui no G-Compris um resistor, tá? Só que um resistor variável. Ok, mas antes de mais nada, o que é um resistor, né, gente? A gente falava um pouquinho, quando a gente colocava as lâmpadas em série, que todos os componentes não deixam passar livremente todos os elétrons, a não ser que seja alguns metais deixam, mas mesmo assim oferecem uma resistência mínima, mas oferecem. O resistor, como o próprio nome diz, ele impõe uma resistência na passagem da corrente elétrica. Tá? Então ele diminui a intensidade da corrente elétrica, ok? Vamos ver isso na prática, que vai ficar bem tranquilo de entender. Olha, eu vou colocar o resistor aqui em cima. Esse é um resistor variável. Depois eu explico a diferença do resistor variável e do resistor comum, que é fixo. Tá? Vou colocar então o resistor em cima aqui do gerador da pilha e vamos fazer as conexões. Ok? Uma conexão aqui, uma conexão lá para a lâmpada e uma conexão aqui para o resistor, para esse ponto aqui, onde a gente consegue mexer, deslizar aqui, tá? E por último, uma conexão aqui no polo positivo da pilha. Tá, Márcio, mas tem um outro pontinho. Tem. Esse outro ponto, nós vamos deixar ele quietinho aí por enquanto, tá? Depois a gente vai falar sobre ele. Vamos à experiência, que é o que nos interessa agora no momento. Vamos lá. Então, vamos deixar aqui e vamos clicar no interruptor. Quando a gente clica no interruptor, passa a corrente pelo interruptor, passa por dentro da lâmpada, passa aqui pelo esse resistor variável e vai para o polo positivo, conforme a gente já aprendeu. Agora o detalhe aqui, ó. Tanto na lâmpada como no resistor está escrito 5 volts, ok? Olha só que legal. Ó. Então a lâmpada não acende por completo. Agora, se você desliza aqui, ó, esse invólucro mais para perto, mais para pertinho aqui, ó, do ponto da conexão, olha só, aumenta a tensão. Tá vendo? Aumenta a tensão e também a intensidade de corrente elétrica, tá? Então, o que o resistor faz? Esse aqui é um resistor variável. Quanto mais longe do polo onde de conexão aqui, onde passam os elétrons, maior a trajetória que os elétrons têm que fazer, maior a resistência. Olha, lembrando que os elétrons estão vindo por aqui, tá? Olha o caminho que eles têm que fazer até seguir para o polo positivo da pilha. É maior.
Se eu coloco mais para baixo, o caminho é menor, então tem menos resistência. O material de um resistor é um material semicondutor, ou seja, ele não conduz tão bem a corrente elétrica quanto um material condutor, certo? Por exemplo, o cobre, do que é feita a maior parte dos fios, ele é um bom condutor, né? O carbono é um mau condutor. Então, se a gente, por exemplo, pegar o grafite que tem no lápis, tá? E colocar ele entre por exemplo, se colocar ele exatamente como está aqui nesse lugar, tá? Aí numa ponta a gente coloca o polo positivo e na outra a gente pega um pedacinho de fio aqui e vai deslizando. Vai se dar algo muito parecido. Quanto mais longe da conexão aqui tiver, maior a resistência, tá? Esse é o resistor. Maior a resistência, portanto, menor a diferença de potencial ali na lâmpada. A lâmpada vai ficar mais fraca e menor também a intensidade da corrente elétrica. Que legal, que bacana. E, gente, os resistores, eles têm várias formas, tá? Então, como eles têm várias formas, eles são usados como sensores. Por exemplo, há materiais que aumentam ou diminuem sua resistência, não deslizando aqui um fio em cima deles, mas, por exemplo, esquentando e esfriando. Como há materiais que aumentam ou diminuem sua resistência esquentando e esfriando, daí a gente tem o nosso sensor de temperatura. Há materiais que aumentam ou diminuem a sua resistência se recebem maior ou menor intensidade de luz. Então, daí que nós temos nossos sensores de luz. E assim por diante. Olha, essa propriedade que é a resistência, ela é muito presente nos sensores. Bom, gente, eu limpei a tela aqui. Nós vamos ir para o nível 3 para me explicar aqui sobre a diferença então em resistência variável e uma resistência física, tá? Então o resistor variável ele é assim conforme a gente já viu, e o resistor possui uma resistência fixa, só tem um valor só. Vamos explicar isso para vocês direitinho. Vamos pegar nossos tradicionais componentes e vamos para a explicação aqui, tá? Vamos dispor assim que é melhor. Pegar duas pilhas. Muito bem. Duas pilhas, duas lâmpadas. Estou sempre confundindo lâmpada com pilha. Vamos lá. Vamos pegar esse pontinho aqui que vai ser importante para nós. Conexões, tá? Fio negativo até aqui esse ponto. Neste ponto a gente vem com o negativo nos dois terminais das lâmpadas, tá? O positivo vai tanto para o polo positivo da pilha, tanto para o resistor variável como o resistor fixo. Beleza? Aí agora o outro terminal do resistor fixo na lâmpada e o outro terminal do resistor variável na outra lâmpada. Tá? Olha aqui a diferença. Pode estar um pouco confuso aqui a disposição, vou tentar melhorar. Mas eu acho que é assim mesmo que vai ter que ficar. Bom, olha esse circuito aqui, tá? A gente tem o resistor de valor fixo, uma única resistência, uma resistência que é já determinada e que vai fazer com que a lâmpada brilhe desta forma e tão somente dessa forma. Ela não temos como alterar o valor dessa resistência porque ela é fixa. Já o resistor variável, olha aqui o que acontece. Aumenta o brilho da lâmpada. Porque a gente tem a possibilidade de ter maior ou menor resistência. Porque a gente pode deslizar esse cursorzinho aqui. Interrompendo maior ou menor a passagem, de um valor maior ou menor a passagem dos elétrons, tá? Essa aqui que é a grande diferença entre os dois tipos de resistores, tá? O variável e o fixo. O fixo é o mesmo valor sempre, tá?
Agora, o que é aquela outra pontinha que tem lá em cima? Olha só, vamos explicar para vocês da seguinte forma. Aquele outro terminal que tem lá no resistor variável, né? Onde a gente consegue explicar. Vou colocar aqui, colocar para cá e colocar para cá. Tá, olha o que aconteceu agora. Aqui. Aliás, até vou tirar esse outro resistor. Vamos tirar, não precisa. Fazer conexão aqui direta. Tá. Olha só. Conforme a gente vai aumentando ou diminuindo aqui a resistência, a outra lâmpada vai aumentando ou diminuindo também a passagem da corrente. Olha só. Certo? Quando está muita resistência nas duas, olha que a outra lâmpada fica com 3,3 volts e essa lâmpada aqui com 3,3 volts. Tá? Aquele outro terminal serve justamente para isso. Certo? Ó. Quando aqui está no mínimo de resistência, para lá fica no máximo. Aliás, vamos fazer outra coisa aqui importante dizer aqui que eu não fiz ainda. Eu vou aproveitar aqui agora esse momento para demonstrar uma coisa sobre essa questão das grandezas elétricas. Se eu colocar duas pilhas aqui e fizer a conexão entre elas, colocar elas em paralelo e olha só o que eu estou fazendo. Colocar, aliás, vamos tirar uma lâmpada, deixar uma lâmpada só e colocar uma lâmpada nessas pilhas em paralelo. Então a gente vai ter 10 volts de tensão e a lâmpada vai acender tranquilamente. Agora, se a gente colocar as duas lâmpadas, vou até colocar para esse lado de cá que talvez fique melhor de visualizar. As duas lâmpadas não, as duas pilhas em série, ó. Aqui estão em série, tá? Olha o que vai acontecer com a lâmpada. Ó. Agora eu vou acabar somando a diferença de potencial, vai ser 10 mais 10. Só que a lâmpada não aguenta, então ela acaba queimando. Ó, porque a lâmpada ela só funciona com diferença de potencial de 10 volts. E aqui ela recebeu 20 volts. E acabou queimando, ela não acendeu. Certo?